Tudo bom, Aline? Tudo na medida do possível, né? Tá É, sempre assim. beleza. Deixa eu dizer, o pessoal está começando a entrar aqui, Luiz, Clara, as pessoas estão começando a entrar e deixa eu dizer, me diz aí como é que você está enfrentando esse período. De quarentena? E é a pergunta que ninguém, assim, todo mundo, o que que você está fazendo na quarentena? Essa semana eu dei uma travada no meu Facebook, eu acho que o Facebook é o lugar mais tóxico. Eu tava sustentando, assim, mas é um dos lugares mais tóxicos para estar, mas também você tem muita informação por lá. Essa semana eu dei uma travada para dar uma respirada. E tenho tentado aproveitar para ler, para manter o ritmo de leitura, principalmente por causa do mestrado, porque os prazos das universidades não estão suspensos, É, né? Então, aliás, a gente só tem notícia ruim, que as bolsas de iniciação científica foram, né, para ciências sociais. A gente acabou de levar esse golpe, então tenho tentado manter as leituras e eu fiquei doente na quarentena, né? Então, assim, não é Covid, mas acabei sendo. O corpo disse: Ah, deixa eu aproveitar um pouquinho que você tá aí em casa sem fazer nada, vamos. Mas, assim, tá indo na medida do possível e muito Netflix e muita. Agora, uma coisa boa é que eu tô aproveitando para cuidar das minhas pessoas também, que eu consigo, né? Então, conversando, checando, conversando coisas que às vezes não estava dando tempo de conversar, mas que agora a gente está com tempo e pode ficar ali divagando, enfim. bacana, bacana, é bom saber. Deixa eu dizer, eu quero aproveitar que as pessoas já estão entrando aqui significativamente, já estão acenando, já tem aqui o pessoal fã aí de Aline, Deusa, tal. O negócio é sério, tal. Oh, Mas meu aproveitando Deus. aqui que o pessoal está chegando e antes de entrar na nossa conversa, deixa eu fazer aqui um pedido, né, de doação, inclusive. Tem uma série de pessoas e entidades que estão trabalhando. Tem muita gente que consegue ficar em casa, como a gente tem conseguido, tem trabalho remoto, mas tem gente que não tem como mesmo ficar em casa e estão passando, muitas pessoas estão passando necessidades. Então tem um grupo que eu acompanho que faz um trabalho sério, que pede doação, chamado Acolher uma Comunidade, o pessoal para ajudar aí o pessoal que está nesse momento em intensa vulnerabilidade social, né? Especialmente o pessoal está recolhendo alimentos, material de higiene, pessoal e coletivo, máscaras, né? Tem o Tony, a Amanda e o Vinícius. Vou passar aqui os telefones, vocês podem entrar em contato com ele, acertar algum tipo de doação, acho que é bacana nesse momento também. O Tony 9, todos o código 79, que tem gente de outros estados, até de outros países aqui já entraram. É o seguinte, 7999 99105 1431, é o telefone do Tony, 99105 1431, da Amanda 99928 5775 e o do Vinícius 99988 5998. Acolha uma comunidade, doação de alimento, material de higiene, máscaras. E essa é a nosso pedido aqui inicial. É, Bom, nossa conversa aqui, já temos uma audiência aqui mínima para a gente conversar. Todos os domingos a ideia é bater um papo, uma conversa mesmo informal sobre jornalismo, né? Além disso, todas as segundas-feiras eu publico um vídeo lá no meu canal no YouTube sobre jornalismo, repensar o jornalismo, algumas ideias de jornalismo. E uma das Que eu questões, fico cutucando, né? Que eu fico cutucando. com razão, e uma das coisas que atravessam muito esse repensar o jornalismo
é um elemento fundamental da nossa vida, que é a condição humana, claro, e dentro da condição humana uma questão que é fundamental, que é o racismo. Eu já tinha conversado com a Aline, com o Henrique, com outros companheiros do coletivo Carolina Maria de Jesus, sobre a gente fazer uma conversa sobre jornalismo e racismo, só que jornalismo e racismo é, vamos dizer, um guarda-chuva muito grande. Tem um aspecto da angulação racista de determinadas coberturas, né? E tem outras possibilidades, além de que, e aí a conversa que a gente está aqui, que é sobre o jornalismo, o racismo estrutural nas redações. Né? Como é que é isso desse racismo estrutural nas redações? E a ideia, então, é um bate-papo, uma conversa sobre essa discussão aí de 1 hora sobre racismo estrutural na redação. De que modo nossas redações são também lugares de exercício racista, por exemplo. Né? Essa é uma das questões que a gente vai conversar aqui. Mas antes de conversar, de começar a entrar nas redações especificamente, que é o nosso tema central, né? Talvez, Aline, não sei se você concorda, da gente fazer um rápido resumo do próprio racismo, de sua estruturação na sociedade brasileira, para que a gente possa chegar lá na redação, lá do geral para o particular. Né? E eu queria começar, inclusive, com um trecho de um trabalho que eu acabei realizando lá no doutorado, na UFMG, que é sobre as identidades no Brasil, da construção desse outro, desse imaginário identitário que a gente tem sobre o ser brasileiro, e pego lá Darcy Ribeiro, Marilena Chauí, outros autores, Muniz Sodré, etc. E eles comentam o seguinte, né, e eu acabo propondo a seguinte narrativa, que não há como apagar no Brasil, ou seja, não há como apagar que o Brasil surge como uma nação que é composta essencialmente por índios escravizados, né, e alvos de constante genocídio, ontem e hoje, né, no presente inclusive, né, por negros arrancados de África e moídos na chamada barbárie escravista por mais de 300 anos, né, num extermínio também que não cessou, né? Ele é revitalizado constantemente, né? De índios, de negros arrancados na África, mas também por brancos europeus, nós somos constituídos disso também, né? Brancos europeus investidos ali de uma civilização, de uma fé e de uma superioridade racial extremamente violenta e cruel, né? Também somos constituídos por mestiços, fruto dessas relações, né, raciais, mestiços que aprenderam em determinado momento a viver essa relação racial, especialmente de superior e inferior, de primitivo e de civilizado, né, cultivando, inclusive, um ódio, isso é curioso, né, cultivando um ódio racista, os mestiços cultivando um ódio racista contra índios, contra negros, essencialmente contra pobres, todos seus parentes, mães, pais, né? Sempre na esperança do mestiço de que fossem reconhecidos como brancos civilizados, né? O que jamais, de fato, aconteceu. Né? Isso é o que eu chamo de, vamos dizer, nós somos resultados disso, né, dessa dor e dessa delícia desse parto. Né? Nós somos isso. Né? Nós somos isso. Tem um autor fundamental, e a gente vai conversando aqui, vai inserindo esses autores, tem um autor fundamental para pensar no racismo estrutural, que é o Aníbal Quijano, um peruano, né, que fala de colonialidade, né? Ou seja, é de uma espécie de senhorio, de mando e obediência
desse fio de colonialidade que, vamos dizer, nos atravessa hoje, né, na contemporaneidade, que mantém vivo esse racismo, essa relação de ricos e pobres, de mando-obediência, de gênero, inclusive, né, e, vamos dizer, espraiando pelas estruturas mais profundas da sociedade, um racismo estruturante, vamos dizer assim, que é tão forte, que é tão natural, né, se estabelece como naturalidade e a gente vai, na verdade, sendo educado para o racismo. Né? É uma educação, uma pedagogia racista constante. Né? Tem dois autores que eu gosto muito e utilizei no doutorado, que é o Darcy Ribeiro, um livro, eu acho que fundamental, chamado O Povo Brasileiro. Tem coisas que eu discordo aqui e acolá, mas tem apropriações muito interessantes, né? E tem um livrinho fino que eu recomendo sempre aos alunos lá de jornalismo, que é o da Marilena Chauí, é bem fininho, bem simples, didático, né? Marilena Chauí, Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária. É um livrinho extremamente fino, didático, mas de uma potência, vamos dizer assim, interpretativa do Brasil, muito interessante. Bom, falei muito sobre esse, vamos dizer, esse resumo, para a gente entrar, então, nesse racismo mais estruturado nas redações. O que você me diz, Aline? Ótimo, ótimo resumo, ótima introdução, Christian. Veja, primeiro eu queria pontuar assim, qual é a minha relação com o jornalismo e qual é a minha relação com o racismo. Né? Eu sou jornalista, graduada com diploma, né? Já trabalhei em jornal, em revista, como freelancer, enfim, com todos os acúmulos de funções possíveis que a gente pode ter dentro da carreira de jornalista, né? Já fui editora, agora estou caminhando para a TV, que é uma coisa que eu nunca imaginei fazer também. Sempre estive muito distante da TV, sempre muito mais nova dizia, não, nossa, TV, pelo amor de Deus, vocês me esperam na Globo, vai ficar com seu cavalinho na chuva. E agora estou indo e me apaixonando já por algumas experiências anteriores na TV. Então, essa é a minha relação com o jornalismo, né? Eu formei em 2006, então de lá para cá já deu para ter um panorama bom do que é essa carreira, de quem são essas pessoas, de quem são as empresas. Já passei também pelo jornalismo independente, tentando fazer o meu próprio jornalzinho, né? Que eu imprimia com desconto lá na gráfica Texto Pronto, do Helenilton. Então, essa é a minha relação com o jornalismo, de, com o passar dos anos, desacreditar e acreditar cada vez mais nele. É sempre uma relação de amor e ódio eterna, porque a prática hegemônica faz você desacreditar, mas aí a raiva da prática hegemônica faz você dizer, não, a gente tem que fazer diferente, vamos fazer alguma coisa diferente. Né? Então, sempre nessa relação. E a minha relação com o racismo, né, a despeito do fato de eu ser negra, e eu acho que é importante dizer qual é a minha relação com o racismo, porque a minha relação com o racismo não se dá simplesmente porque as pessoas me veem, sabem que eu sou negra e acham que eu sofro a ponto de me apiedar em relação à minha condição de ser negra, né, como já foi me dito várias vezes diretamente. Então, eu acho sempre importante dizer qual é a minha relação com o racismo. Né? Primeiro que, por formação familiar, e depois por formação de mim própria, de mim mesma, buscando as coisas, eu sou uma pessoa que acredita que a gente tem que reforçar todos os dias a nossa visão de direitos humanos. Né? Então, assim, o tipo de desigualdade que o racismo provoca, que está imbuído dentro de uma desigualdade em relação aos direitos humanos, né, de você ter pessoas que têm mais direitos e outras menos direitos, é uma causa que me chama a atenção, é uma causa que eu quero defender, é uma causa que eu, o tempo todo, tento entender mais para poder fazer com que essa desigualdade em relação aos direitos humanos diminua. Então,
é uma relação com o racismo a partir dos direitos humanos também, de ter essa causa, né? Tem a relação com o racismo, porque eu sou vítima de ações racistas, né? Então, eu tenho essa relação com o racismo por conta disso. E aí é assim, eu sou uma mulher que tem a cor preta, né? Só que a minha relação com o racismo não tem a ver com como eu me identifico, entende? Eu me identifico de várias outras maneiras muito mais ricas. A minha relação com o racismo é a visão externa que se tem por conta da minha cor, né? E também tenho uma relação com o racismo porque eu sou curiosa sobre quais são os objetivos para o futuro desse tipo de subjugação, né? Principalmente porque eu sou mãe. Então, eu sei que a minha vida não se encerra aqui e que o racismo não se encerra no racismo que é cometido, principalmente em relação a esse contemporâneo que a gente vive. Existem outras pessoas que, infelizmente, ainda vão sofrer práticas racistas, né? Então, eu tenho essa relação com o racismo também, de tentar entender quais são esses objetivos e tentar combatê-los, né? Pensando individualmente e coletivamente. E não é uma relação acadêmica, né? Eu gosto de deixar isso claro, porque assim, eu não estudo isso, nem sou gestora de relações raciais, né? Às vezes as pessoas confundem isso e às vezes eu gosto de pautar, assim, eu não estudo, meu mestrado não é sobre isso, apesar disso aparecer no meu mestrado, porque não tem como não aparecer, nós estamos no Brasil, né? Então, para falar desse racismo, eu queria já intercalar um pouquinho, porque não dá para a gente falar de racismo sem lembrar que os nossos jornais são os jornais que publicavam anúncios de pessoas negras escravizadas. Quando a gente pensa num racismo estruturado no Brasil, a gente tem que lembrar disso, né? Porque fica parecendo que aquele jornal que publicava aquilo não é, né? E aquele jornalismo que era praticado, parece que a gente não tem herança desse jornalismo. E a gente tem, né? A gente tem. Então, eram os jornais que anunciavam vendas de pessoas negras escravizadas, eram os jornais que faziam anúncios de pessoas negras que tinham fugido, né, dos negros fugidos. É o mesmo jornalismo que, no início do século XX, coloca anúncios de emprego especificamente dizendo que não aceita pessoas negras ou que prefere pessoas brancas. São esses jornais e esse jornalismo, né? E que conseguem arregimentar tudo isso numa belíssima, entre aspas, conjunção de todas as práticas racistas para chegar hoje às manchetes de quem são os delinquentes e quem são os estudantes, né? Que a gente tanto repete os recortes nas redes sociais. Então, o jornalismo de um país que é estruturalmente racista é esse jornalismo. Esse é o nosso jornalismo. É bom pontuar muito forte, porque a gente não pode esquecer disso, né? Se a gente Não, pode concluir. Se a gente pretende falar de um jornalismo que é melhor, a gente não pode esquecer que a gente tem que combater isso que a gente fez enquanto jornalistas, né, numa questão hereditária aí, nesse tempo todo. Então, o racismo estrutural, já diz o Silvio de Almeida, que eu vou citar em alguns momentos também aqui, ele diz que se fundamenta em 4 bases, né, em 4 elementos. Uma ideologia politicamente na base do direito e na base da economia, né? Que são pilares fundamentais para a construção de uma sociedade que se intercalam e fazem com que a gente recorra o tempo inteiro a vários mecanismos para agir de forma racista, né? Então, talvez, se a gente relacionar isso com os dados do IBGE em relação à população negra, a gente identifique esses 4 elementos de forma muito forte, como a gente vai identificar, e já fica a dica aí para quem vai fazer TCC
e pesquisa de mestrado, talvez identificar esses 4 elementos no jornalismo seja de extrema importância, né? Então, pensar num jornalismo que tem um viés, num racismo que é sedimentado historicamente em vários discursos, em várias narrativas, sendo o jornalismo uma das principais delas, né? Enquanto ele reforça historicamente falas racistas, não só de um racismo individual, né? De um racismo, de uma manchete que diz assim, fulano xingou de macaco. Né? Não são só essas manchetes que aparecem no jornal que constroem um viés histórico de uma sociedade racista, né? Que tem isso na estrutura dela. São também omissões, por exemplo, de quando você vai compilar dados e mostrar dados e você não mostra que existe uma população que está invisível nesses dados. Né? Existe como a gente viu agora na cobertura do Covid. E aí aproveito do Covid-19, aproveito para parabenizar o PV pela live de ontem, né, com os jornalistas de Cabo Verde, Moçambique e Angola, fazendo um papel que a nossa imprensa hegemônica não faz. Né? Então, essa omissão faz parte da construção de um país que é estruturalmente racista. Né? E eu gosto sempre de falar com exemplos, que eu acho que a gente vai conectando mais com as coisas do dia a dia. Né? Não sei se você quer que eu faça, que eu pontue mais alguma coisa, ou se eu sigo direto. Eu acho que uma coisa que você falou, acho que é importante, por isso que eu ali levantei a mão, é o seguinte: compreender, quando a gente fala de um racismo estrutural neste país, ou seja, que ele está arraigado, constituído como estrutura neste país, às vezes a gente pensa, e aí você colocou algumas coisas do Silvio, né? Na política, na economia, que religião, etc. e tal. Mas assim, eu acho que é bacana considerar o jornalismo como parte estruturante desse racismo. À medida que o jornalismo, vamos dizer, é esse lugar de relação, né? É esse lugar de construção de um imaginário de mundo, de vivência, né? Então, quando ele publica os anúncios, quando ele traz as questões assim claramente racistas, é esse contributo, vamos dizer, terrível desse jornalismo como estrutura. Então, o jornalismo é também, vamos dizer, pilares dessa estrutura. Esta é a primeira coisa que eu queria, talvez, provocar. Né? A gente, às vezes, passa o jornalismo como noticiador de uma cultura racista. Não, ele é parte da estrutura racista. A segunda coisa que eu queria, e talvez a gente fale isso mais para frente, mas já adianto, para a gente ver o jornalismo nas redações, já para provocar também, e você já amarrar esse pensamento. Por exemplo, quero trazer, você traz a sua experiência como mulher, jornalista, negra, etc. e tal. Eu trago aqui um pouco da minha experiência de percepção nas redações por onde passei. Né? De perceber, por exemplo, ao longo do tempo, primeiro, poucas mulheres negras no jornalismo, no fazer jornalismo, vamos dizer, mas nas redações, efetivamente, com poder de narrativa, compreende? Elas existiam aqui ou acolá, na retaguarda, vamos dizer, lá na revisão, na diagramação, mas na parte técnica. Eram poucas, raríssimas. A segunda constatação é que existiam, sim, jornalistas negros, mas eles também não estavam ali na definição narrativa. Eles estavam nas condições mais, vamos dizer, não gosto de dizer essa palavra, mas mais técnicas, vamos dizer assim. Né? Era essa a palavra. O operador de áudio. Pode o subalterno falar? Isso. Operador de áudio, né? Câmera, também lá na revisão, alguns outros repórteres fotográficos, cinematográficos, ou seja, que tem importância fundamental no contexto do jornalismo,
mas não aparecem corporalmente o negro, né, ali como jornalista, etc. e tal. E isso, para completar, claro, eu nunca tive jornalista, um chefe negro, ou uma chefe negra, por exemplo, né? E vou ser sincero, não conheço muitos lugares que tenham isso. Tem uma pesquisa aí, até para animar nosso debate, tem uma pesquisa, é um pouquinho antiga, tal, sobre o perfil do jornalista do Brasil, que revela o seguinte: enquanto a população brasileira de negros e pardos, algo em torno, terrível essa palavra, mas, bom, é essa, 55,8% da população se reconhece como negro, pardo, 60%, algo em torno disso. Entre os jornalistas, eles só são 23%. Dos 23%, apenas 5% dos jornalistas são considerados, se reconhecem como negros, e de 18% como pardos, de acordo com esse perfil do jornalista brasileiro. E não é só isso, tem um grupo de pesquisa lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que fez um material sobre ação afirmativa, que também pesquisou. Veja que coisa interessante, a pesquisa lá de 2012, por aí. 70% dos negros, dos formadores de opinião na Folha, no Globo, no Estadão, primeiro são homens, 70%. Depois dos homens, 90% são brancos. Ou seja, no Estadão, chega a ser 99% brancos. Olha o que eu estou colocando. E os colunistas de política e de economia, né? E as colunistas negras de política e economia, né? Ou seja... Só um detalhe nisso é que, sim, os colunistas, eles, se você for pensar bem no momento político que a gente está, nessa escalada política que a gente vive há alguns anos, essas pessoas são as pessoas que têm chacoalhado o Brasil. São esses colunistas de opinião, né? Então, assim, qual será o poder que eles têm, exatamente, né, de pensar um Brasil? E para completar essa pesquisa, foi apurado o número de chefes negros, que é, como eu falei, eu nunca tive, mas é completamente irrisório. Para você ter uma ideia, num universo de 3.400 órgãos de comunicação, jornal, rádio, televisão, etc. e tal, só 3.400. Só 57 dos chefes se reconheciam como negros, algo em torno de 1,6%. Ou seja, é um racismo, voltando o que eu falei no instante, é um racismo no jornalismo, que se configura como também um contribuinte dessa estrutura, desse racismo estrutural, ou seja, o jornalismo não é meio apenas de racismo, compreende? Me parece que é um elemento da estrutura racista, o jornalismo. E um outro dado é que isso se reflete não apenas na elaboração das pautas, das coberturas, mas dentro das próprias redações. Era essa a provocação que eu lhe passo. Não, mas essa coisa de o jornalismo é justamente isso que no panorama que eu estava tentando fazer, ele é meio, e ele é ferramenta e ele é receptório. Ele é ferramenta e ele é receptório o tempo inteiro, né? A narrativa vem de um lugar e ele vomita depois num lugar mais para frente, né? E quem vem passa e pisa. Então, agora, você trouxe, eu fiz Fiquei mexendo aqui também na internet e tal, para pegar alguns dados, e basicamente a gente pegou os mesmos dados. Eu não vou repetir, mas eu vou falar de uma e já vou emendar também numa outra coisa. Tem uma pesquisa, você citou 3. Eu tenho uma quarta aqui, que eu acho que é a mais absurda, certo? Eu fui pesquisando, falei, ok, converge com o que eu estava colocando, certo... 5% de pessoas pretas, 18% de pessoas pardas, 23% de pessoas negras, tal, ok, bababá. Aí eu achei uma pesquisa que diz que tinha uma plataforma de 26 mil jornalistas, com informação de 26 mil jornalistas no Brasil.
Eu falei, putz, é essa pesquisa que eu tenho que olhar, porque, porra, 26 mil jornalistas, tem muito dado aqui para a gente pesquisar, né? Eles aproveitaram essa base, com certeza. Abri a pesquisa, coloquei meu e-mail, bababá, bababá. É uma pesquisa do grupo Comunique-se, que se fortaleceu aí ao longo dos anos, né? Como um portal de comunicação, e principalmente de formação de jornalistas, de depositório de releases, etc., né? Então, ele tem realmente base de dados de vários jornalistas, e aí, junto com uma empresa chamada Apex, acho que é Apex Conteúdo e Estratégia, eles fizeram essa pesquisa, aproveitando da base de dados de 26 mil jornalistas, mais alguns entrevistados que a Apex entrevistou para o relatório específico, né? Eu baixei essa pesquisa, tem lá falando sobre as mudanças no jornalismo por conta das TICs, né, das tecnologias da informação. Tem falando que detalhes do tipo, o contato telefônico entre jornalistas caiu, não é mais o mesmo, as pessoas não usam mais essa ferramenta. Tem informação de remuneração muito bem detalhada, tem informação da quantidade de jornalistas no país, né? Maior concentração no Sudeste por causa da indústria, né? Da indústria, desse mercado de comunicação que é também mais forte por lá. Barará, barará. Tem dados de gênero e de microopressões sexistas nas redações e não tem um dado sobre raça. Não fala nada de racismo. Nada. Eu falei, não, Aline, você está desatenta, não é possível. Volta no documento todinho. Lê direito, pelo amor de Deus, lê esse negócio direito. Aí eu fui, voltei. Descreve a empresa, descreve o Comunique-se, descreve tudo. Tem citação, com página, com data, com tudo. E não fala de racismo. Uma base de 26 mil jornalistas. Ou seja, é esse tipo de omissão que vem de uma perspectiva de um país que tem um racismo estrutural. O que é que isso significa? Isso significa que no alicerce, que é quem sustenta os tijolos, a questão do racismo é uma questão que todo mundo prefere não discutir. É isso mesmo. A gente já entendeu que as pessoas de cor preta são inferiores, a gente já entendeu, a gente não precisa mais falar sobre isso. Talvez, quiçá, dar uma mão, né? Dar uma comida quando a pessoa passa pedindo e não ser tão hostil na rua. Mas, sim, a gente sabe também que eles não são muito capazes de ser jornalistas e estar nesse mercado que é tão burguês e tão maravilhoso, de pessoas tão inteligentes, né? Que são o quarto poder no mundo. Então, tudo bem. Para que cargas d'água a gente vai colocar isso numa pesquisa? Não precisa. Né? Não precisa. E essa pesquisa, ela me assustou muito. Muito. Porque o Comunique-se, ele tem um poder de penetração muito grande hoje em dia. Né? E eu, de fato, esperava que esses dados estivessem aí e não estão. Mas, para a gente entrar na redação mesmo especificamente, eu fui pensando aqui, refletindo algumas coisas do nosso fazer jornalístico, né? E aí eu vou começar falando o seguinte, assim, a divisão do trabalho e que evidencia o racismo estrutural no nosso país, ela está muito bem desenhadinha no jornal e nas redações jornalísticas, né? A divisão, como você já citou também, mas ela está muito bem desenhadinha e eu acho que, na verdade, quando a gente entra num jornal, o prédio da empresa jornalística, né? Quando a gente entra e vai perceber todas as atividades que são realizadas ali, a gente consegue identificar todas as práticas de racismo possíveis. Então, assim, a pessoa que serve o café, o porteiro e o motorista que te leva para a pauta tem mais chance de ele ser uma pessoa de cor preta, em serviços que são menos remunerados ou que são mais precarizados, né, do que lá em cima na redação ou mais acima na direção.
Uhum. né? Então, você, jornalistas, né, que provavelmente não vão passar por uma redação e vão se estruturar num esquema de trabalho diferente, é preciso perceber onde essa divisão do trabalho está atuando, né? Se hoje o jornalista não tem mais o motorista do próprio jornal, mas ele pega o Uber, que ele paga do próprio dinheiro dele, porque hoje ele é PJ, e aí a redação diz assim, você vai, pega seu Uber, vai lá e faz a pauta, no final você junta o recibinho e a gente te paga, né? E esse motorista de Uber, né? Ou esses serviços que você vai utilizar para poder fazer sua pauta pejotizado e precariamente, identifique quem são essas pessoas. Porque essa divisão do trabalho pode estar mais difusa, mais dispersa, mas ela está lá do jeito que a gente via na redação física, né? Na portaria, no café e etc. Você falou de chefe. Pela primeira vez na minha vida, eu vou ter chefia negra. Pela primeira vez na minha vida. Eu formei em 2006, 2016 fez 10 anos, agora são o quê? 14 anos, né? De jornalismo, pela primeira vez na minha vida, né? E quando fui editora, também não fui chefe de ninguém. Eu era a pauteira, a redatora, a editora, tudo do meu caderno, tudo, né? Enfim. Vamos para o colunismo social. Quem são as pessoas do colunismo social? Né? O colunismo social é aquele caderno que quer colocar todas as pessoas que são top na sociedade, top, né? High society, muito bem prestigiadas, legitimadas, pessoas que a gente quer ser na nossa vida, né? Elas têm que estar lá na coluna social. E isso traz duas consequências. A edição do colunismo social é feita por uma pessoa que tem beleza padrão, e a gente sabe o que é beleza padrão, né? Muito provavelmente as pessoas que vão estar à frente desse jornalismo de colunismo social são pessoas que têm um padrão de quem está em ascensão na sociedade, porque ela precisa demonstrar o prestígio das fontes que vai atrás, né? E esse prestígio está na cara, está no cabelo. Né? Tá em como você identifica de que classe social e de que métier de pessoas essa pessoa é, né? Então, muito provavelmente esse ou essa colunista, geralmente mulheres, vai representar isso daí. E nas páginas, quando você abre, tá lá. Tá muito bem estruturadinho em todos os quadradinhos, em todas as fotos. Colunismo social muita foto, né? Muito close, muito selfie. E tá lá o padrão, né? O colunismo social, ele tem enraizado essa estrutura racista da sociedade, assim, do início ao fim de um caderno de coluna social. Né? E acho importante a gente perceber isso também. A Nayara Aredes, que está no mestrado, né? Ela pesquisa colunismo social, apesar do foco dela não ser o racismo. Ela fez uma apresentação no passado da pesquisa dela, e à medida que ela vai mostrando as páginas e mostrando os perfis de mulheres que ela identificou nas páginas desse colunismo, a gente vai identificando muito fortemente que as pessoas negras não estão lá. E não que eu, pessoalmente, digamos, queira estar lá, né? Existe isso também, assim, não é uma crítica do recalque, né? Não é uma crítica do recalque de dizer assim, nossa, mas eu queria ser importante a ponto de estar lá na coluna social. Não, não é isso. A gente tem que apontar o padrão que está sendo colocado ali, né? E que é um discurso, uma narrativa dentro do jornal, que ajuda a alimentar essa estrutura racista, né? Se a gente for... A gente sabe que as nossas reuniões de pauta são racistas também, né? Mas eu queria focar num ponto, assim, que eu não sei se faz parte da nossa reflexão enquanto jornalista. Quando a gente vai pesquisar, né? Porque o nosso trabalho, basicamente, é consultar as fontes,
né, entender do que a gente do que foi dito, né, do que a gente vai colocar no jornal, e a gente recorre a pesquisas também, né, a livros ou artigos ou alguma coisa que possa nos dar um panorama do que a gente vai falar, né? E aí, quando você vai fazer uma matéria sobre democracia, por exemplo, normalmente você vai dizer que a democracia nasceu onde? Né? No Ocidente. Né? Você vai dizer que a democracia é um legado da Grécia, ou enfim, né, do Ocidente. Você vai dizer isso. E você não vai colocar margem de dúvida de que a democracia é uma conquista da Europa Ocidental. E toda vez que a gente faz essas pesquisas e a gente busca as fontes hegemônicas para colocar na matéria, né, e diz assim, hoje a democracia está em vertigem. Entenda o que é democracia. A democracia nasceu... Toda vez que você faz isso, você está ajudando a reforçar o racismo. Porque você tem experiências democráticas em outros lugares, principalmente em África. Lá atrás. Né? Então, toda vez que o jornalista não coloca em dúvida essa pesquisa que ele faz, que ele vai colocar na matéria, ele está contribuindo também para o racismo estrutural. Né? Além de quando a gente vai fazer nossas reuniões de pauta, a gente evitar assim, não vamos tocar, porque isso aí é meio polêmico, não vão falar assim. Você não tem ninguém que escreva um artigo de opinião para a gente colocar, porque fazer matéria sobre isso é complicado. É complicado. É verdade. E aí tem mais, assim, nosso banco de imagens. Né? É muito comum hoje que os veículos não tenham fotógrafos. Né? Não tenham fotógrafos e fotógrafas ao seu dispor. E isso faz com que as pessoas recorram ao banco de imagens. Quem são as pessoas que estão no banco de imagens e como as minorias estão retratadas nesses bancos de imagem que os jornalistas ou os comunicadores recorrem para ilustrar suas matérias? E, mais uma vez, a gente está reforçando uma visão da população negra que está fundamentada num discurso de racismo. Perfeito. Né? Perfeito. E eu queria só fazer mais um adendo, assim, que eu lembro que eu falei com você, Christian, mas redação é assim, pensar em redação hoje em dia é algo mais amplo, né? É algo mais não é só a redação do jornal impresso, digamos, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma imprensa sindical grande e forte, apesar da gente não saber, né? A gente tem veículos independentes, apesar da gente não ler, ficar lendo o Globo, o Estadão e criticando e não vai ler os outros, né? A gente tem veículos de jornalismo independente também, com vários níveis de independência, mas temos. Perfeito. Mas nesses veículos a gente acaba reproduzindo, né? A nossa imprensa sindical, infelizmente, acaba reproduzindo o racismo. Em várias pautas, em várias questões. A começar por não ter uma prática antirracista, que é o que a gente deveria fazer. Perfeito. Né? Não vou nem falar do restante. Mas, na verdade, a imprensa sindical é que deveria encampar matérias de forma ativa e não passiva com uma prática antirracista. Pautando, né? Colocando essas coisas na ordem do dia. Porque é totalmente contraditório a gente fazer luta com os movimentos sociais que são identitários e às vezes taxados né, assim, de que não, como é identitário, não sabe da pauta do trabalho, do marxismo, e etc, etc. Mas nos nossos veículos a gente não pautar isso. É contraditório. Perfeito. Né? Concordo plenamente. Nós temos uma imprensa sindical e podemos chamar também aquela ainda alternativa, independente, tal, que copia muito o modelo estabelecido na chamada imprensa, abre aspas, imprensa de referência, né?
mas copia não só, esse é que é talvez a tragédia desse processo. Não é uma cópia do modo de fazer, é uma cópia do modo de ser, né? Essa que é a tragédia aqui da nossa condição. Eu tinha uma coisa que assim, fez pensar esses dias, assim, a composição, Aline, das redações, claro, hoje cada vez mais enxutas, mas a gente ainda tem ali na TV, especialmente, num lugar, outro, algumas redações jornalísticas. A composição humana daquelas redações, da redação jornalísticas, às vezes com mais ou menos diversidade de colegas jornalistas ali, elas, por exemplo, elas podem indicar um modo de ser, ou seja, um indicativo de uma chamada, de uma estrutura ideológica racista dos seus donos, por exemplo, né? Se eu tenho um jornal, sou branco, senhor de escravo, dono fazendeiro, dono de construtoras, dono de canaviais, etc. E tenho um jornal, tenho minha televisão. Em que medida a composição humana da minha redação ela reflete essa relação de senhorio, ou vamos dizer, de colonialidade, como disse o Aníbal Quijano. O que você pensa disso? Assim, eu escutei um dia, foi alguém, meu Deus, me passou e disse assim, mas aquela jornalista negra ali é cota. Caramba, isso me fez assim pensar que coisa assim. Você tem pensa sobre essa composição estrutural das redações de jornalistas e a sua relação com os donos dos meios em si? Totalmente, sim, totalmente. Eu acho que eu rio porque, enfim, né? Tem que filtrar as coisas que a gente vai falar. Eu acho que o próprio exemplo do colonismo, ele é perfeito, sabe? Assim, porque o colonismo, ele é a revelação, ele é a declaração da não imparcialidade do jornal, né? Porque o colonismo, ele vai lá, repare, assim, existe a editoria de política e existe o colonismo, né? A editoria de política, ela chacoalha de lá, chacoalha de cá, bate, assopra e etc, né? A gente que está ali dentro, a gente pode ver com mais evidência, né? Essas relações que acontecem. E aí, assim, isso faz parte, às vezes, do que o público leitor quer, isso faz parte, às vezes, do que os donos do jornal querem, mas ele ajuda a movimentar, né? Esse bate-a-sopra da editoria de política, ele ajuda a movimentar. Quando ele não é feito de forma responsável, né? Quando ele é feito realmente só para dar essa chacoalhada, ele movimenta. Só que aí, do outro lado, o colonismo, ele vai lá nessas famílias, que não importa se foi a família que apanhou da editoria de política ou se foi a família que foi afagada pela editoria de política. Não importa aí para o colonismo social. Porque essas famílias são importantes e elas têm dinheiro. E é isso que a gente vai precisar vender agora nas páginas do colonismo. Então, a gente vai nessas famílias, a gente vai lá e diz assim, sua filha vai fazer 15 anos? Que interessante. Que tal uma capa? Que tal uma capa? E aí sai na capa. Se o caderno tem 30 páginas, 20 são as fotos dessa festa, né? E isso é uma barganha política pelo colonismo que está correndo em paralelo à editoria de política. Eu assim, talvez a melhor forma de desenhar essas articulações, já
juntando que essa pessoa do colonismo é uma pessoa que legitima os padrões de beleza e de legitimidade de uma sociedade racista, talvez essa articulação do colonismo com o meio político diga muito sobre como é que esses donos de jornal, que muitas vezes vêm de famílias já com dinheiro, com um poder político, né, já com lobbies dentro da política instituída, como elas manejam essas estruturas desiguais da sociedade. Né? Então, assim, eu sei quem eu vou colocar nos cargos do jornal que precisam estar em contato com esse métier político, ou esse métier político-econômico. Né? E como as pessoas de cor preta, né, que fizeram parte sempre de uma camada da população brasileira que é subjugada em termos de cidadania, humanidade, trabalho e etc., obviamente, essas pessoas, elas não, para esses donos de jornal, elas não encampam essa legitimidade que é necessária para que você faça o elo entre o jornal e essas famílias. Perfeito. Né? Então, essa gradação, e aí a gente volta para entender por que o motorista que te leva para a pauta, ele faz parte, muitas vezes, de uma minoria. Perfeito. Né? Perfeito. Deixa eu te levantar mais uma, não sei se é polêmica não, porque não é, acho que é necessidade. A dizer que tem muita gente aqui que acenou, etc. E tal. Eu não consigo, eu tenho dificuldades tecnológicas nesse negócio. Vai passando, pessoal, eu não consigo, perdão, mas vi aqui que tem o Jorge Eurico, que é lá de Angola, que é jornalista lá do Kwanza, diretor do Kwanza, que é um jornal com quem eu publico algumas coisas lá. Tem aqui a professora Sônia Aguiar, o Vitor Belém, professora Sônia, da Universidade Federal de Sergipe, da Comunicação. O amigo Abílio Almeida, lá de Portugal, lá de Barcelos, que está nos acompanhando aqui. A Glícia Cristina, lá do Canadá. O Jorge Pedro fez uma pergunta sobre a articulação dos jornalistas negros em Sergipe. Ou seja, tem várias, perdão aí por não citar todo mundo, é impossível isso. Mas eu ia falar de uma polêmica, mas assim, de um reflexo, ou de uma ação desse jornalismo, desse racismo estruturado nas redações, que eu percebo, não sei se você percebe, é uma tentativa de quando se contrata um jornalista negro, preto, uma jornalista negra preta, ou seja, de um enquadramento organizacional no sentido de embranquecê-lo, compreende? Então, vai a chapinha, vai mudar a forma de ser, ou seja, assim, bom, nós não tem negócio de racismo aqui na nossa redação. Olha, o apresentador, ele é um negro, é uma negra, é preto. Mas você percebe esse molde de embranquecimento, de tentativa de embranquecimento. Acho que isso já foi muito mais forte, não sei. Como é que você avalia isso? Assim, isso como um dado desse racismo estrutural nas redações? Eu acho que eu preciso rir toda vez que eu lembro das coisas, porque, né, para dar uma desafogada. Passando, né? Não, eu só queria pontuar, Vivian, enquanto você falava, eu estava escutando e tentando ver umas mensagens aqui. Vivian falou uma coisa importante, assim, que normalmente, quando a gente encontra cargos de chefia com pessoas negras, são nas instituições públicas. É verdade, Vivian. É isso mesmo, assim. E é esmagador mesmo. Você passa por vários veículos privados e nem chance, né? Eu acho que eu vi no iníciozinho uma pergunta sobre a articulação de jornalistas negros e militância no jornalismo, né? Eu vou tentar responder rapidinho antes de chegar aí. Sim. Existem, inclusive, articulação de pessoas dentro do sindicato,
né, com grupos coletivos de jornalistas negros, que são braços, digamos assim, se reúnem no sindicato, tentam articular jornalistas do sindicato, né, que eu acho que, na verdade, é o lugar onde a gente deveria fazer isso, né? Para além de uma militância como sociedade civil organizada à parte da entidade sindicato, né, eu acho que a gente deveria fazer essa articulação por dentro do sindicato também, né? É uma das alternativas, né? A gente, por exemplo, a gente tentou e tenta, né, Christian, tocar o coletivo Carolina Maria de Jesus de pesquisa em jornalismo e cultura. O nome é muito grande. E são possibilidades também, né? São possibilidades que muitas vezes recaem na questão do fôlego, né? O tanto de fôlego que a gente tem para dar continuidade a isso diante de todas as atividades que a gente tem. Mas eu acredito, foi José, não lembro agora o nome da José pessoa Pedro, que fez. José Pedro. José Pedro, que falou isso, mas eu acredito muito nisso como uma saída, né? Como uma forma da gente superar o racismo estrutural dentro do jornalismo, né? Tanto que você percebe que iniciativas desse tipo, como a Revista Afirmativa, Correio Nagô, Gela 10, etc., elas são respiros grandes nesse quesito, respiros grandes e necessários que a gente deveria distribuir, divulgar, ler mais, dialogar mais, né? Reforço aqui que a gente fica o tempo todo dizendo, nossa, mas como o Estadão é desgraçado, nossa, mas como o veículo tal... Não tem condição, gente, não tem condição de ver isso, não. Eu vou ver hoje de novo para dizer, nossa, mas como não tem condição de ver esse negócio? Enquanto você não gasta tempo tentando entender o que é que essas outras iniciativas estão fazendo, estão desenhando em termos de perspectiva, né? Aí lascou, porque eu esqueci o que você tinha dito, a provocação que você tinha dito. Das jornalistas negras, pretos, especialmente na televisão, né? Que é essa vitrine, esse lugar do corpo, né? Que tem esse todo enquadramento que eu acho que, não sei, precisa melhor pensar como um modo de racismo estrutural também. Né? Olha, essa é uma pauta que me toca diretamente, né? Meu cabelo está aqui. Eu uso o cabelo assim desde os 17, 18 anos, né? Quando não existia creme, quando praticamente não existia salão, era assim, você quer cuidar do seu cabelo? Tem que agendar uma viagem para Salvador, aí eu faço de 3 em 3 meses essa viagem para cuidar do cabelo lá, assim, era um negócio, precisava de todo sabe? Uma regimentação, assim, para você poder cuidar do seu... você não tem cabelo? Mas naquele momento, assim, foi tipo, quer saber? Nesse lugar aqui eu não fico presa. Eu não vou ficar presa. Eu prefiro raspar a cabeça e raspei, passei a máquina 1, mas aqui vocês não vão me prender. Né? E fiz isso. E sei muito bem quais são as consequências de ter feito isso e usar o meu cabelo natural como ele sempre foi. Assim, eu sempre gosto de citar que antes de raspar o cabelo, eu tive que perguntar para os meus pais, assim, como é que é meu cabelo? Vocês lembram como é que é o meu cabelo? Porque ele vivia encoberto. E aí eu perguntei aos meus pais como é que era o meu cabelo, né? Porque eu não sabia. E eu acho que essa é uma realidade para muitas mulheres negras e é uma coisa que afeta a vida das mulheres negras jornalistas. Eu lembro que há não muito tempo atrás, eu acompanhei, enquanto militante da Unegro Sergipe, um caso de uma estudante de uma universidade privada que sofreu racismo, né? Sofreu racismo porque ela não tinha perfil, Christian. Não tinha perfil para aparecer na câmera. Não. Porque ela tinha black, crespo, negra, né? Então, assim, ela não tinha perfil para TV, que é aquele perfil legítimo que a gente estava falando lá do colunismo,
né? Que tem a legitimidade de trazer essas informações que são sérias, que são muito feitas com um rigor muito grande e que tem que ser levadas a sério, eu preciso de uma cara que legitime isso. E a cara, o rosto, a cor de uma mulher negra com o cabelo crespo não legitima, não vai dar. Olha, você, estudante de jornalismo, eu acho que você tinha que procurar e ver qual é o seu viés na prática jornalística, porque TV não é para você. O cabelo foi dispositivo, na verdade. A questão era racial, né? Mas o cabelo é racial. Sim. Mas assim, ele é o dispositivo que disparou esse processo, né? Ele é o dispositivo e ele vem sendo o tempo todo o dispositivo. Porque, veja, se eu tenho a cor negra, mas eu aliso o cabelo, e existe toda uma temática e toda uma questão em relação a isso, que a gente passaria uma live de 4 horas, né, para poder pontuar, mas quando eu simplesmente aliso o meu cabelo, ou quando eu coloco o meu cabelo para baixo, eu tenho mais legitimidade. Eu tenho mais legitimidade, eu fico mais atraente, mais sexy, mais desejável e muito mais respeitada. É tudo num combo só de mulher. Perfeito. Então, um padrão para o jornalismo, né? Em tese. Exatamente. Aí onde é que vem o racismo estrutural, né? Assim, em todas as suas nuances. No acompanhamento dessa audiência, a empresa mandou algumas pessoas, uma da parte jurídica, acho que outra da parte administrativa, etc., para poder defender, falar pela empresa e etc. E o que me entristece no que aconteceu nessa audiência é que a única coisa que foi possível para eles foi chegar lá e dizer que não foi racismo. Eles rodopiavam, e era assim, da palavra não foi racismo, e mais nada. E nós estávamos lá para fazer um debate aprofundado e rico, inclusive com sugestões. Eu fui uma das que levou sugestões de como fazer com que essas aulas de jornalismo e de comunicação fossem aulas que pudessem adotar práticas antirracistas. Isso. Mas, quando você não admite nem que foi racismo, a gente não consegue chegar nesse ponto. Perfeito, correto. Do debate. Né? O não reconhecimento, que é um reconhecimento racial, na verdade, racista, na verdade. Sim. E eu acho, assim, eu não sei se está melhorando, não. Assim, o que eu acho é que jornalistas como as que estão em cargos que não eram, que há muito tempo não foram ocupados por mulheres negras, o que eu acho é que essas mulheres, ainda bem, podem hoje ter uma certa estrutura emocional, familiar e financeira para aguentar estar numa redação jornalística ou meter a cara, como a Maria Júlia Coutinho mete a cara, para poder fazer jornalismo. Né? Eu não acho que melhorou. Talvez dentro da estrutura, dentro da redação, o fato de ela estar naquela posição, na verdade, seja a resposta para as pressões do movimento negro. Né? São respostas que uma empresa, como né, as empresas capitalistas, na ideologia capitalista, elas precisam incorporar algumas práticas para continuar sobrevivendo, né? Então elas precisam dar algumas respostas, como foi por muito tempo as respostas em relação ao meio ambiente de várias empresas que, na verdade, não estavam fazendo prática
de contenção nenhuma, né? Mas tinham isso no discurso, porque precisavam incorporar esse discurso. Então, eu acho que também ter essas mulheres é justamente aquela questão da cota, né? É uma pressão, é uma resposta a uma pressão que vem sendo feita. Mas o mérito, para mim, é do movimento negro e de nós que conseguimos viver ali na frente. Porque eu não sei se Travou um pouquinho. Travou Voltou? só um pouquinho. Voltou. Tá voltando. Voltou. Então, tá me ouvindo? Tá ouvindo bem, tranquilo. Pode continuar. Tá ouvindo? Tá. Tô Pronto. sim. Eu não sei se eu não teria pedido demissão se eu tivesse no lugar da Maria Júlia Coutinho, ali no Jornal Hoje. Eu não sei se eu teria aguentado. Porque do mesmo jeito que a gente viu, né, uma mulher ser deposta da presidência porque, entre um dos motivos, é porque gaguejava e não sabia articular, a Maria Júlia Coutinho também foi acusada desse grande erro de gaguejar. Exatamente. Né? Gente, ela gaguejou. Primeiro que, assim, eu acho que a gente tem que ter uma outra visão em relação ao gaguejar, né? Porque muitas vezes você oscila na fala porque você está rearticulando seu pensamento. E o fato de você rearticular o seu pensamento, você está preocupado em emitir a informação, a sua comunicação da melhor forma possível. Né? Talvez a visão sobre o gaguejar é que seja equivocada. E você querer tirar uma pessoa da bancada de um jornal porque em algum momento ela gaguejou e aí ela disse desculpe e etc., é ridículo. É ridículo. E é um tipo de falta de empatia que você não tem com as fadas sensatas. As fadas sensatas do BBB. As fadas sensatas do BBB, elas lidam com todo tipo de empatia possível. Né? Elas podem gaguejar, elas podem errar. Não, mas não foi bem isso, gente. Assim, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é mais das mulheres negras e do movimento negro, sabe? Bacana. Deixa eu dizer também uma outra coisa que me faz pensar que essas articulações, você falou do BBB, das fadas brancas, há toda uma articulação social nesse sentido, né? Quer dizer, para mais uma vez confirmar o racismo como esse elemento da estrutura nacional, né? Nós precisamos não só nos reconhecer como racistas, né? Nem lutar, mas é um processo de um antirracismo que é preciso ser engendrado educativamente na sociedade, né? Quer dizer, não sei assim, compreendendo o processo de educação sobre um outro patamar, não esse talvez que a gente tenha hoje. Mas eu queria também aqui registrar que muita gente está entrando, algumas perguntas, eu perdi algumas aqui, mas lembrar aqui da Fernanda Krang, lá da Alemanha. Ela tem um blog lá, BR+, publicou umas coisas nossas lá, tal. Tem várias outras pessoas participando, entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, tem a Sônia, que parece que está lembrando, né? Foi uma tentativa de desqualificar. A Leilane, da Globo News, erra demais, né? Mas é ruiva, de olhos azuis. Exatamente isso, Sônia, exatamente isso. É um processo de um racismo tão estrutural, né, tão presente, que se torna natural nas relações e, assim, fortemente nas redações. Né? É uma coisa que é terrível, mas que a gente precisa evitar. Não é? Ou seja, e aí, quando eu digo precisa evitar, Aline, eu não vou fazer a pergunta de saída desse racismo estrutural, porque isso daria aí, talvez, a pergunta de 1 milhão e a gente não ia resolver. Né? Mas, assim, que encaminhamentos é esse
A Aline está dizendo que está travando. Pronto, a Aline saiu, que ela estava travando lá, mas vai voltar. Deixa eu chamar ela aqui novamente para a gente. Estou chamando aqui novamente para a gente concluir. Voltou? Voltou. Meu Deus, que sufoco! Bacana. Então, assim, esse é o quadro. Nós temos um racismo estrutural na sociedade brasileira, de uma colonialidade, lá, como diz o Aníbal Quijano, que atravessa com raízes profundas as nossas instituições, a nossa Constituição. Há um aprendizado racista nesse país. A gente está focando aqui nas redações jornalísticas. Vimos algumas questões fundamentais aí que foram tratadas aí pela Aline. E assim, encaminhando, é difícil perguntar assim, mas a saída, a possibilidade de saída... A saída, claro! Implica dizer, Aline, eu quero levantar essa bola para você, até para aprender também, o que implica se dizer antirracista? Pronto. Eu posso exemplificar, eu só sei falar assim, só sei com exemplos. Claro. O Silvio de Almeida, né, ele diz o seguinte, eu vou citar ele para poder falar depois um exemplo do que ele pede aqui. Né? Ele diz o seguinte, é dever de uma instituição que realmente grifado, destacado, que realmente se preocupe com a questão racial, investir na adoção de políticas internas que visem, 1, promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e com o público externo, por exemplo, na publicidade. 2, remover obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção e de prestígio na instituição. 3, manter espaços permanentes para debates e eventual revisão de práticas institucionais. E aí é onde eu vou focar o meu exemplo. E 4, promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. O Silvio de Almeida diz o seguinte, não é possível a gente combater isso se a gente não fizer dentro das instituições, se a gente não reservar espaços para os conflitos raciais e de gênero. Não adianta patinar sobre as coisas. Não adianta, a gente tem que sentar e pautar. Por isso a minha tristeza em relação ao episódio da audiência que eu falei. Né? Perfeito, perfeito. Porque o espaço foi dado dentro do Ministério Público para discussão. Né? E a resposta foi, a gente não tem que dialogar sobre isso, porque, na verdade, isso não aconteceu. Né? E aí, eu quero dar o exemplo de uma prática de revisão, que eu acho que... Deixa eu lhe interromper, perdão. Eu queria que... É importante isso do Silvio, desses 4 elementos. Se pudesse repetir, por favor. Sim. Vamos lá. Primeiro, promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e com o público externo. Perfeito. 2, remover os obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção, que a gente já falou aqui, e de prestígio na instituição. Perfeito. Né? Que são capitais políticos. Né? 3, manter espaços permanentes para debates e eventual revisão de práticas institucionais. Perfeito. E o 4, promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. Né? Nessa revisão de práticas, eu achei uma coisa que eu achei fenomenal e que eu acho que toda instituição devia fazer. É uma coisa difícil, que exige, assim,
exige um empenho imenso, mas que eu acho que tem que ser feita, e foi feita por uma revista que talvez a gente não esperasse que fizesse. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um editorial de 2018 da revista National Geographic. Eu lembro sim desse editorial. Lembro. Então, eu acho que todo veículo de jornalismo tinha que fazer essa revisão. Porque só a partir dessa revisão seria possível se pensar, vendo onde foi que erramos, como são nossas publicações, como é feita a nossa pauta, como são desenhadas o nosso processo de produção jornalístico. Onde o racismo está sendo muito mais problemático dentro desse jornal e desse veículo. Só a partir dessa revisão vai ser possível, né? E eu destaquei um trechozinho desse editorial, eu já acho o título dele forte, né? O título dele é o seguinte: por décadas, nossa cobertura foi racista. É verdade, eu lembro dele. Houve uma polêmica muito grande, né? Mas foi muito bacana. Foi muito bacana por isso, né? Por décadas, nossa cobertura foi racista. Tem frase mais jornalística e bonita do que essa? Não tem. Para superar nosso passado, temos que reconhecê-lo. Esse era o título do editorial, né? E aí, eles fazem uma revisão muito grande das publicações e vão identificando onde estão as práticas racistas, sem dó, como se estivesse fazendo de um veículo que não é, porque a gente sabe que a gente tem afetividade pelo nosso local de trabalho, a gente tem afetividade pelas coisas que a gente produz, né? A gente tem afetividade. E o negócio foi sendo feito rasgadamente, e eu vou ler só um trechinho, né, para a gente entender qual era o conteúdo desse editorial. Ela diz, foi uma mulher, né, ela entrou para ser editora da National Geographic, e ela diz o seguinte: antes de mim, 9 outras pessoas foram editores-chefe da revista desde o seu lançamento, em 1888. Sou a primeira mulher e a primeira pessoa judia, ou seja, pertenço a 2 grupos que no passado também eram discriminados aqui. Perfeito. Não é fácil compartilhar essas histórias constrangedoras. Porém, quando decidimos dedicar a edição de abril à questão racial, tornou-se evidente a necessidade de repassarmos a nossa própria história antes de dirigir o nosso foco jornalístico para as histórias alheias. Nós, nessa tarefa, solicitamos a ajuda de John Edwin Mason. Ele é professor na Universidade da Virgínia e especialista tanto em história da fotografia como história da África, um cruzamento comum nos nossos relatos. Manson explorou os nossos arquivos e, em resumo, constatou o seguinte, 2 pontos. Até a década de 70, a revista praticamente ignorou os norte-americanos que não eram brancos, raramente os reconhecendo fora das categorias de trabalhadores manuais e empregados domésticos. Ao mesmo tempo, costumava apresentar os nativos de outras partes do mundo como indivíduos exóticos, caçadores joviais, nobres selvagens, ou seja, lançando mão de todos os tipos de clichê. Perfeito. Exatamente. A gente deveria fazer isso. O mais bacana é o reconhecimento público disso para uma revista, quer dizer, de uma organização como a National Geographic, é fantástico, né? Sim. Eu acho que é um exemplo do que de uma prática que a gente poderia fazer e que casa com as práticas que o Silvio da Almeida coloca para o enfrentamento do racismo estrutural. Bacana. Deixa eu te fazer uma provocação, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo.
Você acredita, por exemplo, que nas organizações jornalísticas, historicamente ligadas ao coronelismo, olha que eu entendo um pouco razoavelmente sobre coronéis e jagunços. Um pouquinho. Coronéis, nessas organizações jornalísticas mais chamadas, mais tradicionais, de muita tradição colonial mesmo, né, e de colonialidade recente. A gente tem espaço para isso? Assim, ou talvez tenha, ou talvez eu diga assim, é apostar nesse novo jornalismo que tem nascido, de novas relações entre jovens jornalistas que estão montando os seus próprios negócios, vamos dizer assim, que a gente pode ter uma luta ou um outro jornalismo possível, no mínimo antirracial, racista. Olha, Christian, eu aposto mais. Eu não sei o quanto que a minha visão é acurada nesse sentido, né? Então, vamos lá, mas é o que eu posso falar, né? Mas eu aposto mais nos veículos independentes, como a agência pública, né? Como aqueles que eu citei em relação a veículos que são antirracistas, de fato, que nasceram para isso, né? Revista Afirmativa, Correio Nagô, GL10, blogueiras negras, etc. Eu aposto mais nesses veículos do que nos veículos que hoje a gente tem como hegemônicos, né? E que fazem parte de famílias tradicionais que são politicamente e economicamente hegemônicas, né? Porque esses entrelaçamentos, eles estão arraigados já de muito tempo, né? Eles já garantem o ganha-pão deles, o lucro deles, a forma de exploração deles há muito tempo. É a prática que eles fazem, imbuída nessa nossa sociedade racista, que vem funcionando, né? Não sem os chacoalhos, não sem os enfrentamentos, não sem as tensões, mas vem funcionando para eles, né? Então, para além dos ajustes que têm que ser incorporados por causa das pressões, por que eles iriam mudar estruturalmente a proposta deles, né? Eu não vejo que isso vem assim, né? Desse entendimento, assim, agora a gente vai fazer diferente, porque, nossa, a gente já machucou tanta gente. Eu acho que né? Não acredito nisso. E agora, tem um problema. Tem um problema que a gente precisa encarar. O nosso poder de alcance. Como é que a gente resolve a questão do nosso poder de alcance frente ao poder de alcance das mídias, dos veículos hegemônicos? Perfeito. Isso eu não sei. Deixa eu dizer, eu quero fazer uma propaganda que muita gente entrou aqui, pessoas que inclusive nem seguiam aí a Aline, eu convido para segui-la não só aqui no Instagram, né? Aline Braga, Aline Braga. 3 underlines, desculpa, gente. 3 ali é? Não é fraca, não. 3 underlines Braga. Aline 3 underlines Braga. E quem também pode me seguir aí é o José, @José Christian Góes. Porque todos os domingos, ao meio-dia, a gente tem uma conversa. Semana passada a gente conversou com o professor Luiz Antônio, lá de Portugal, sobre a Revolução dos Cravos e o jornalismo. A imprensa, a revolução, como é que o jornalismo atuou lá na Revolução dos Cravos, visto que no sábado anterior à live da semana passada, foi celebrada aí a Revolução dos Cravos. Então, é isso. Deixa eu fazer outra propaganda também, que amanhã dia 4, segunda-feira, eu vou participar de uma conversa lá com o pessoal do Centro, deixa eu ver aqui que eu anotei. É o Centro de Estudos Karl Marx da região agreste aqui do estado. É um pessoal que discute muito interessantemente questões muito bacanas, e a gente vai conversar sobre comunicação, pandemia,
crise, desinformação ou fake news, etc. e tal. Vai ser amanhã pelo Facebook, lá do Centro de Estudos Karl Marx, região Agreste, às 16 horas. E também dizer que amanhã, pela manhã, eu publico lá no YouTube, um canal que eu tinha antigo, mas acabou com essa loucura da pandemia reativando, algumas reflexões muito soltas sobre jornalismo, sobre repensar o jornalismo, né? Amanhã, por exemplo, eu trato sobre o fim do jornalismo. Amanhã eu vou falar sobre o fim do jornalismo. Eu vou lá cutucar. O Fukuyama, que falou sobre o fim da história, pronto, eu vou falar sobre o fim do jornalismo. Amanhã, de manhã, eu publico lá. Christian Góes, é fácil lá, quem procurar lá no YouTube, Christian Góes, se inscrever, acionar o sininho lá, etc. e tal. Então, eu vou tratar sobre o fim do jornalismo. E no próximo domingo, nesse horário das meio-dia, eu vou interromper um pouquinho o churrasco de um gaúcho para conversarmos aqui sobre jornalismo, porque aos domingos ele obrigatoriamente ele faz churrasco e toma chimarrão, que é o professor Carlos Eduardo Franciscato. A gente vai conversar sobre o futuro do jornalismo. Ou seja, se é que existe futuro, né? Se é que existe futuro, que futuro é esse de jornalismo? Christian, só vou... Não, mas fale, então fale. Não, pode falar. Tranquilo. Não, é que eu parei de pensar se existe futuro. Assim, é bom a gente falar isso, porque lembra que a gente precisa fazer algumas coisas, né? Mas o Krenak, o Ailton Krenak e a Patrícia Hill Collins, que eu vi um vídeo recentemente, eles nos lembram que o medo do futuro, no caso do Krenak, né, a tentativa de suspender o céu, né, ele já esteve presente para as pessoas negras e para os povos originários várias vezes, por diversos momentos, né? Então, para esse momento de quando a gente pensa no futuro, eu prefiro pensar sobre essa perspectiva, até porque se a gente está conversando sobre jornalismo e racismo aqui hoje, é porque haverá um futuro para a gente poder praticar as nossas reflexões, né? Então, eu queria trazer essas reflexões deles, porque acho que também para o que a gente está passando é necessário, né? É verdade, concordo plenamente. O que é que você está lendo nesse momento? Uma das coisas que você está lendo, Aline? Então, eu estou lendo muito para o mestrado, e aí passa de metodologia até todos os artigos, dissertações, etc. Né? Mas, assim, eu não vou ficar mostrando os livros que eu estou lendo para o mestrado, né? A não ser que alguém depois queira saber, mas não vou. Mas eu estou lendo já há muito tempo esse aqui, ó. Como é o título dele? As Alegrias da Maternidade. As Alegrias da Maternidade é da Buti Emecheta, que é uma nigeriana. Ela veio por um clube de livros que eu assinava, voltei a assinar agora e peguei esse livro para ler. E ela vai tratando sobre o papel da mulher, né, da mulher negra na Nigéria, as pressões em relação à maternidade, a valoração da mulher somente pelo aspecto de poder gerar um filho, né? Então ela vai tratando de todas essas questões, trazendo também um conhecimento histórico sobre a Nigéria. É um livro que eu gostei muito e que eu estou adiando o término. Deve estar faltando ali umas 10 páginas, e cada vez que eu vou me aproximando do final, eu fecho, deixo ele lá, guardo um pouquinho no meu coração, reflito sobre as coisas que ela falou, aí vou e leio umas 3 páginas. Caramba, então é fantástico, né? Repita, por favor, o livro e o título e a autora. Chama As Alegrias da Maternidade e a autora é Buti Emecheta. O livro é uma mistura de ficção e uma mistura da vida, de algumas coisas que aconteceram na vida dela também, e foi uma indicação para que o Clube de Livros fizesse essa edição.
foi uma indicação da Chimamanda, né, para que se pudesse ter mais acesso a escritos de mulheres negras, enfim, e eu estou amando. Que bacana. Bom, aqui o Flávio Nascimento diz que o coronelismo está assentado na hierarquização, no racismo, fortemente, inclusive, né? É complicado acreditar nesses veículos coronelistas como instrumento antirracista. Flávio, eu também vou confessar que não acredito, não. Mas a gente precisa agir por dentro para, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Bom, eu estou lendo nesse momento 2 pequenos livros, mas de prazer muito grande. Primeiro é O Banquete dos Deuses. O Banquete dos Deuses é escrito por um índio chamado Daniel Munducuru. O Daniel Munducuru é lá do Centro-Oeste, etc. e tal, mas traz uma perspectiva, uma conversa sobre a origem, a cultura brasileira, a partir da visão do índio. É um simples, bastante didático, inclusive para professores, etc. e tal, que caiu como uma luva nesse período chamado Banquete dos Deuses. E também estou lendo intercaladamente um outro livrinho que é, assim, uma paixão, que é Boca do Inferno. A Boca do Inferno é da Ana Miranda, trata lá do Gregório de Matos, o assassinato de um prefeito na Bahia, lá nos 800, né? É uma história, é uma ficção histórica, com lances aí de realidade, mas de uma ação muito ativa da Boca do Inferno. Nosso Gregório de Matos é fantástico sobre todos os aspectos. É isso, Aline. Eu acho que a gente passou lá de 1 hora, atravessou aqui já meia hora e pouquinho mais. Queria deixar que você encerrasse aí. O que é que você me diz mais sobre a nossa... Claro, a gente discutiu aqui o racismo estrutural, mais focado nas redações jornalísticas, né? A gente ainda não discutiu o racismo estrutural a partir das relações jornalísticas, né? O quanto esses meios produzem. O que a gente viu aqui, de forma resumida, é esse racismo que se constitui como elemento estrutural e estruturante, porque o jornalismo tem um quê de proposta estruturante da sociedade, né? Que se confirma, né? Se confirma. Mas ainda tem outros aspectos, aliás, vários outros aspectos sobre o racismo estrutural que atravessam aí o jornalismo, e a gente vai ter, claro, com certeza, outras possibilidades. O que você me diz, Aline? Não, eu só queria lembrar, assim, que a nossa imprensa negra, né, que eu já citei aqui 2 vezes, ela não é algo de agora, né? Quando a gente pensa redações jornalísticas, né? Porque eu acho que, para resumir, assim, eu acho que 2 práticas antirracistas poderiam levar a gente a passos melhores, né? Que é uma que eu citei, dessa revisão do que o veículo fez ao longo do tempo, né? Exemplo do National Geographic. Eu não tenho notícia de que outro veículo tenha feito isso, né? Acho que essa é uma prática importante para os jornais, os veículos hegemônicos. Mas a outra prática importante é pensar como são constituídas ou como foram constituídas redações de imprensa negra, né? Que são essencialmente, em sua essência, em sua origem, antirracistas, né? Então, se a gente pensa nesses veículos que hoje podem ser referência para a gente tem que rememorar outros passados que foram referência em algum momento e que são fundamentais no papel da eterna luta realmente abolicionista no Brasil, né? E então, assim, talvez para finalizar e pensar nessas redações realmente
essencialmente negras, com práticas antirracistas, talvez uma recomendação fosse o livro da Ana Flávia Magalhães Pinto, que é a Imprensa Negra no Brasil do século XIX. Né? Para a gente lembrar que essas ações estão sendo feitas e elas, apesar de sobreviverem aí numa falta de visibilidade, elas não deixam de pavimentar caminhos. Sim. Né? E a gente tem que valorizar esses caminhos, a gente tem que aprender com eles e efetivar a nossa memória em relação a esses caminhos. Né? Acho que eu fecharia com isso. Perfeito. Você falou de uma coisa, por exemplo, que me toca bastante, que é história, né? Memória e história, né? Por exemplo, a história do jornalismo no Brasil era terrível. Quer dizer, a história, de uma forma geral, a contada história tradicional é terrível, né? A história do jornalismo brasileiro é uma história essencialmente masculina e branca. É impressionante. Uhum. É difícil você identificar as personagens negras, pretas ali no jornalismo, né? Eles têm uma ação fundamental, mas estão completamente invisibilizados. Olha aí, talvez, uma sugestão de pesquisa muito interessante, né? A história do jornalismo no Brasil a partir dessa mirada, né, antirracista, vamos dizer assim, já sempre antirracista. E em Sergipe, né? Que a gente não esqueça de pensar Sergipe, porque se existe uma perspectiva de que Sergipe é fraco nisso, é fraco naquilo, não tem não sei o que, não tem não sei o que lá, eu quero sair daqui, eu acho que essas pessoas que pensam assim são as pessoas que primeiro deveriam pesquisar Sergipe nesse sentido, né? Porque assim a gente não pesquisa. E como é que a gente poderia fortalecer o jornalismo antirracista em Sergipe? Entendendo como é que ele foi feito ao longo do tempo, né? Exatamente. E descobrindo uma série de ações jornalísticas de imprensa em Sergipe na sua história de negros e negras, né? Existem muito, ou seja, nós estamos falando de um campo de pesquisa sobre o jornalismo negro em Sergipe que não foi pesquisado, viu? Não foi pesquisado. Assim, tem alguns trabalhos super interessantes, mas precisa ser melhor mergulhado. Deixa eu dizer uma coisa, Aline, importante, as pessoas têm muitas parabéns, tal, ajudando aqui, todo mundo apoiando, agradecendo, acho que foi mesmo um grande debate. Quero dizer que claro, a primeira parte lá, a primeira hora, já está gravada lá nos stories, essa também parte vai ficar salva aí, então as pessoas podem assistir. Eu acho que essa, como eu falei, na verdade é uma janela que se abre, né? Portas e janelas que se abrem para essas discussões. Então é isso por mim, eu estou assim, felicíssimo de estar conversando contigo. É uma relação diferente, né? Uma relação de uma conversa mediada virtual tal, e sabendo que tem um bocado de gente assistindo, isso é meio louco ainda perceber, né? Essa coisa assim, é como se tivesse várias pessoas nos vendo e escutando e interagindo tal, mas é isso, faz parte da vida e a gente precisa pensar, né? Precisa pensar sempre. E a nossa ação humana enquanto a gente está por aqui, essa é uma ação consciente, crítica, que a gente perceba essas reflexões como um processo de nossa emancipação, né? Eu acho que é bacana, né? Eu acho que o que eu estou dizendo no vídeo de amanhã lá no YouTube é que o jornalismo não tem um fim em si próprio, né? Ele não tem sentido em si próprio. Se for assim, meus amigos, alunos aqui, inclusive, que estão acompanhando o jornalismo, alunos de jornalismo aqui, desistam, né? Se for pensar no fim próprio do jornalismo, ele não tem sentido nenhum, né? Ele precisa reverberar, ele precisa criar, precisa sair em saída, como diz o Papa Francisco. Se tem uma igreja em saída, vamos fazer um jornalismo em saída, né? Com outra. Não, e se esse fim próprio for o fim lucrativo, aí é que a coisa degringola mesmo. Enfim, né?
lucrativo, vocês entendem o sentido que eu estou falando, né? Porque a gente, obviamente, um veículo precisa se sustentar, mas a gente sabe o que é que vem sendo arregimentado. Mas, Christian, para finalizar, né, eu também gostei muito. Henrique ficava me cutucando e eu falava, nem de live eu gosto. Para, nem de live eu gosto, negócio de live. É a nossa sorte é que hoje não teve Diogo Nogueira, então tá tranquilo. Nossa concorrência tá boa, tá? Mas foi muito bom. Eu já vinha, eu me rendi e comecei a acompanhar umas lives também. Gostei muito do bate-papo. Não consegui também acompanhar todas as intervenções que foram feitas aqui. Desculpe se algo ficou sem dialogar, né? Enfim, não consegui ver tudo aqui. Mas gostei muito, gostei das intervenções, das suas provocações. Acho que deu para a gente dialogar legal. E sempre que há essa interação é um motivo para a gente refletir de novo, ficar mais atento, ensaiar novos passos. Eu acho que isso que é mais legal e mais importante dessas interações, né? Então, é verdade, isso. É verdade. Ó, vamos indo, porque o café da manhã já venceu, né? Já. E já venceu. Aline, muito obrigado e a gente se encontra por aí. Obrigado, pessoal, todo mundo. A gente vai se conversando. O bom é que ficou isso que eu acho que é o bom da live. Ficou aqui uma série de coisas a pensar. Se ficou uma série de coisas a pensar, então deu recado. Deu tudo certo. Tudo certo. Beijo. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.